Nessa aula nós vamos estudar a teoria dos custos. Na aula passada nós vimos teoria da produção. Nós estamos vendo teoria da firma. Então a teoria da firma tem a teoria da produção, teoria dos custos e os rendimentos ou a teoria dos lucros. Para iniciar essa aula, nós vamos ver o conceito de custos de produção. O custo total de produção na economia é o total das despesas realizadas pela firma com a utilização da combinação mais econômica dos fatores por meio da qual é obtida uma determinada quantidade do produto. Um bom conceito que a gente geralmente utiliza é o conceito, que fica bem mais claro, é o conceito da contabilidade. Na contabilidade, que também aqui vai ser o mesmo conceito, vai ser custo é o valor consumido na produção de bens e ou serviços. Ele se diferencia de despesa. Então, toda vez que eu tenho uma produção, eu estou produzindo um bem ou serviço, eu tenho um custo. A despesa, ela é um gasto com bens e ou serviço, sempre com o objetivo de gerar uma receita. Então sempre a despesa vai ter impacto no patrimônio líquido, diminuindo o patrimônio líquido. Então um exemplo de despesa é a despesa com publicidade, despesa com aluguéis. Já um custo, ela gera sempre um ativo. Então se você tem uma associação aí de matéria-prima com mão de obra e outros custos, por exemplo, isso vai dar em produtos prontos. Nós temos então dois tipos de custos, que é o custo econômico e o custo contábil. O custo contábil é esse que a gente acabou de falar. E o custo econômico, ele engloba, além do custo contábil, um custo implícito, que é o custo de oportunidade que a gente vai ver a seguir. Os custos totais de produção, eles se dividem também em custos fixos e custos variáveis. O que são custos fixos? Aqueles que não alteram com a produção. Na contabilidade nós temos os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos são aqueles envolvidos na produção. Então, sempre que você aumenta a sua produção, você também está aumentando esses custos. Um exemplo de custo direto é a própria matéria-prima, a mão de obra. Um exemplo de custo indireto são os custos indiretos são aqueles custos de aluguel de fábrica, do escritório, uma mão de obra indireta, seguros da fábrica. Então eles não estão ligados diretamente à produção. Eles não estão alocados diretamente aos produtos. No caso aí, para saber como ficaria os custos indiretos com os produtos, você teria que fazer um rateio. Bom, então os custos fixos, eles são esses custos que eles não variam com a produção. Os custos variáveis, eles variam com a produção. Por exemplo, um custo, vamos supor, o aluguel de uma fábrica, ele é um custo fixo. Claro que você tem que considerar aí, ele é fixo em determinado prazo, em determinado tempo ele é fixo. Eu posso considerar, por exemplo, um custo fixo, os impostos. Os impostos são custos fixos. Esses impostos como o IPTU é um custo fixo, ITR é um imposto. É um imposto que ele é um custo fixo. Os custos variáveis são aqueles ligados diretamente à matéria-prima e à mão de obra. E dependendo aí, você tem, por exemplo, o custo com propriedade. Mas se você enxergar isso em um prazo muito longo, até a terra, por exemplo, ela pode aumentar, ou seja, o custo, por exemplo, de imposto com relação ao tamanho da propriedade, ele vai variar quando você tem um longo prazo que a empresa ela amplia a sua planta.
Quando eu falar em curto prazo aqui na economia, é um conceito bem interessante, e ele é aquele em que sempre haverá um fator fixo. No exemplo que eu falei, você tem uma fábrica, uma empresa, em que o tamanho da planta, o tamanho da propriedade dela, onde ela está localizada, ele é fixo, não varia. Então o capital varia, a mão de obra varia, mas aquela planta, a dimensão da planta, ela fica inalterada. Então quando isso ocorre, é custo de curto prazo. E não é difícil de entender curto prazo, porque se você pensar, e esse curto prazo, ele é claro que, né, ele depende da empresa. Para uma empresa ele pode ser um prazo, pode ser 1 ano, 2 anos, para outra pode ser 5 anos, depende da empresa. Vamos supor uma empresa de uma propriedade rural, né? Uma empresa agrícola. Então ela pode, por exemplo, ter ali sua produção restrita a uma determinada área. E isso pode levar uns 5 anos. Então depois de 5 anos, quando ele consegue um capital, ele adquire um pedaço de terra maior. Então o curto prazo é esse período em que você tem qualquer um dos fatores fixo. Os custos de curto prazo tem, no curto prazo, assim como no longo prazo, que a gente vai ver, vai ter custo variável e custo fixo. Quem é o custo total? É a soma do custo variável mais o custo fixo, o custo total variável e o custo total fixo. Bom, para encontrar o custo variável, eu multiplico o preço vezes a quantidade daquele fator fixo. Eu posso ter, por exemplo, o preço vezes a quantidade da mão de obra, o preço mais o preço vezes o capital. O custo fixo também é o preço vezes aquela quantidade do fator fixo. Um conceito interessante é o custo total médio de curto prazo. É também chamado de custo unitário. O custo médio vai ser quem? Bom, se você quer um médio, você vai dividir pela quantidade produzida. Então, se você divide o custo total pela quantidade produzida, você vai ter CT por Q. Só que o CT é quem? O CT é o custo variável total e o custo fixo total. Eu posso separar aqui, então vou ter o custo variável total dividido por Q, mais o custo fixo total dividido por Q. Esse custo, o custo variável total dividido por Q é quem? Isso aqui é o custo variável médio. E o custo fixo médio dividido por Q é o custo fixo médio. Bom, a gente pode fazer a seguinte análise. Com relação ao custo fixo, é muito simples. O custo fixo ele não varia com ele é fixo, né? Não varia com a quantidade produzida. Então, se ele não vai variar, se você dividir esse custo pela quantidade produzida, é claro que, como ele é uma constante, então aqui, ó, se eu tenho uma constante, se o custo fixo total, eu tenho o custo e aqui eu tenho a produção, quantidade produzida. Então, se antes ele era fixo, se você divide ele pela quantidade produzida ao longo do tempo, né, ou com a produção, né, então a produção aumenta. O que acontece com esse custo? Então, antes eu produzia 1, então meu custo fixo era dividido por 1. Quando eu vou para 2, meu custo vai reduzir porque ele vai ser dividido por 2. Dividido por N, ele vai ser reduzido por N. Então esse custo fixo aqui, ele vai caindo. Então, o custo fixo médio, né? Aqui, ó, o custo fixo médio, ele vai caindo. Aqui é o custo fixo total. Então o custo fixo médio vai caindo. Ok? Se você não produz nada, você continua a ter custo fixo. Por exemplo, você abriu uma empresa, nada produziu ainda.
Quanto será o custo fixo? Continua, ele é fixo, você vai ter que pagar aluguel. Então, se você divide ali esse custo fixo por zero, que não tem nenhuma produção, é claro que vai dar qualquer número dividido por zero, isso vai dar. Então, se eu tenho um custo fixo dividido por zero, isso aqui vai tender aqui a infinito, né? Vai tender a infinito, considerando que o zero aqui é uma quantidade muito pequena. Então, isso aqui vai ficar muito grande. Então, esse custo fixo médio, na realidade, ele vem assim, ó. Ele é grande no início e vai descendo, descendo até quando? Ele vai tendendo a zero. Ele vai tender a zero. Vamos analisar agora o custo total, o comportamento do custo total. Antes vamos ver aqui esse conceito que sempre tem na economia, que é o conceito de marginal. Então, o custo marginal, que não é custo total médio, aqui é custo total marginal. O que é marginal? Marginal é adicional, é acréscimo. Então, o custo marginal de curto prazo vai ser a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Então vamos lá. Variação, como o custo total é CVT mais CFT, custo variável total mais custo fixo, e eu sei que o custo fixo ele não varia com a quantidade produzida. Como ele não varia, ou seja, quem é essa variação? Essa variação do custo seria um custo final menos um custo inicial. Olha, mas como o custo final, o custo fixo, ele é sempre 1, ou seja, o final é igual ao inicial, a variação então do custo fixo total é igual a zero. Então, o custo marginal vai ser apenas a variação do custo variável total pela variação da quantidade. Vamos aqui um exemplo. Então, suponha que eu tenha essas quantidades produzidas. Um custo fixo de 36 e um custo variável variando aí de 0 a 72. Quem seria o custo total? O custo total vai ser a soma do custo fixo total mais o custo variável total. Então, aqui no primeiro vai ser 36, depois vai ser 54, 60, 69, aliás, 60, 63, né? Isso aqui é 63. 63, esse aqui é 69, 36 mais 45 dá 81, e aqui vai dar 108. Quem seria meu custo fixo médio? É só eu dividir o 36 por 0, como eu falei, dá um número muito grande, então vou considerar aqui. Custo fixo 36 dividido por 1 vai dar 36. Custo fixo 36 por 2 dá 18. 36 por 3 dá 12. Aqui vai dar 9, 7,2 e 6. Veja o que aconteceu com o custo total aqui. O custo total ele está aumentando, né? O custo fixo médio está caindo. Vamos ver o custo variável médio. Então aqui eu não vou dividir por 0. Custo variável vai ser 18 por 1, 18. 18. 24 por 2, 12. 27 por 3, 9. 33 por 4, 8,25. 45 por 5, 9. 72 por 6, 12. Veja o que aconteceu com o custo variável. Ele era grande, foi caindo, teve um mínimo, quem é o mínimo? 8,25 e subiu novamente. Então o mínimo dele é esse aqui, 8,25. Quem é o mínimo do custo? Aliás, o custo médio vai sempre caindo, né? Quem é o mínimo do custo? O variável também, ele começou do zero e subiu. Então, beleza. Então vamos lá. O custo médio. Aqui o custo médio é o custo total pela quantidade. Então aqui vai ser 54 por 1, 54.
60 por 2, 30. 63 por 3, 21. 69 por 4, 17,25. 81 por 5, 16,2. E 108 por 6, 18. Custo médio aqui, então, custo médio. Custo médio ele era grande, também foi caindo, chegou no mínimo, que é 16,2 e começou a subir. E o custo marginal? Marginal é a diferença. Como é que eu vou calcular aqui? Então, inicialmente, eu não tinha... o marginal posso ir... Como eu vi que o custo marginal é igual à variação do custo variável, eu posso ir na variação do custo variável, posso ir na variação do custo total. Vai dar a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar... ele estava em 0, foi para 12, o custo variável estava em 0, foi para 18. E a produção estava em 0, foi para 1, então vai ser a variação 18 para 1. Então aqui a variação é 18 para 1. Depois, se eu pegar aqui o custo total também vai ser a mesma coisa, 36 para 54 é 18. Então, 18 para 24, a variação foi de 6. Então, 6 dividido por 1, isso é 6. 24 para 27, 3. 27 para 33 vai dar 6. 33 para 45 vai dar 12. E 45 para 72 vai dar 27. Então o custo marginal ele é grande, cai, vem para o mínimo, que é 3, e sobe. Então se a gente fosse construir isso em gráfico, como seria o comportamento? Então seria isso aqui. Então o custo total ele é 0. Custo total, aliás, custo fixo. O custo fixo total está aqui. O custo variável total ele vai começar do 0 e vai subindo. Quem vai ser o custo total? Vai ser a soma do custo fixo total, custo variável. Veja o seguinte. Então ele vai ser deslocado aqui, ó. Aqui ele começa. Olha, ele começa aqui embaixo aqui embaixo ele vai começar não do 0, o custo total. Ele vai começar do custo fixo, né? Porque no início você só tem o custo fixo. Então ele vai subindo. Observe aqui que o custo variável, custo total está se aproximando do custo variável. Por que isso acontece? Ora, porque eu estou somando sempre com custo fixo. Como aqui eu já tenho um custo total muito grande, quando eu somo uma coisa muito grande com algo pequeno, é claro que essa distância vai se reduzindo. Se você soma no início 10, vamos supor que o custo fixo é 10. Custo fixo é 10. Você vai somando algo como 50 mais 10, isso é significativo. 80 mais 10 é significativo. Mas quando você chega, por exemplo, em 1000 mais 10, já não é muita, a diferença não é grande. 2000 mais 10 também já... Então, cada vez que aumenta, ele vai se aproximando. O custo total se aproxima do custo, da curva do custo variável. Bom, agora, esse comportamento, vamos analisar o comportamento dessa curva do custo total. Veja o seguinte, que inicialmente você está... Aliás, você sempre está crescendo. Por que esse custo está sempre crescendo? É só lembrar da lei dos rendimentos decrescentes. Os rendimentos decrescentes, vamos lembrar aqui, ó, como é a curva dos rendimentos decrescentes. Aumentando até cair. Por que isso acontece? Porque a curva da produção, a produção ela vai caindo com o aumento aqui da quantidade. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, veja que aqui os custos eles estão aumentando. Por que os custos aumentam dessa forma? Porque à medida que você vai aumentando a quantidade produzida, mantendo um fator fixo, chega num momento em que, como esse fator está fixo, está limitado, os seus custos vão subir
muito. Então vamos supor o seguinte, considerem 10, vamos supor aqui uma sala com 5 computadores. Então, 5 computadores. Aliás, vamos fazer o seguinte, são 10 pessoas, vamos considerar 10 pessoas numa sala. E nessa sala tem 20 computadores. Então, 20 computadores. Então, inicialmente, você tem... Vamos supor que você esteja aumentando aí, esses 20 fique constante. Isso aqui é o fator fixo, os computadores. E as pessoas são fator variável. Então, ela vai começar do zero, né? Então, você não tem ninguém. Aí você pega uma pessoa, contrata uma pessoa para 20 computadores, vai ter folga tranquilo. Seu custo vai ser baixo, né? Seu custo vai ser baixo. Você continua aumentando, contrata mais pessoas, vai para 10, vai para... Quando chega próximo de... Quando você chega em 10, ainda tem computador sobrando. Beleza. Então, você vai chegando em 20, todos os computadores estão ocupados. Quando você vai aumentando isso, vai para 21 pessoas, 22, sempre vai ficar uma pessoa ociosa. Se bem que você aí pode... você pode fazer um acordo entre elas para trabalhar em turnos alternados. Aumenta ainda mais. Quando você aumenta ainda mais, seu custo com pessoa vai aumentar. Vai aumentar muito. Essas pessoas que estão sem fazer nada, vão atrapalhar as outras. Então seu custo começa a subir muito. Então quanto mais pessoas você colocar além da quantidade de computadores, é claro que seu custo vai subir muito, né? Porque vai ficar pessoas ociosas, além do custo mesmo com as pessoas, vai ter outros custos envolvidos. Sua produção vai, de certa forma, vai diminuir. Então, na realidade, de certa forma não, ela vai diminuir. Pelo gráfico aqui, ó, a curva aqui da produção, essa curva da produção, a gente vê que ela chega um momento, daqui para frente, ela começa a cair. Então, sua produção faz cair. Ok, então, outra coisa que a gente pode observar é a forma desse gráfico. Então, veja que no início, até esse ponto que eu coloquei aqui, até esse ponto 5, que é o 5 aí, até o 5, você vê que ela cresce, mas ela cresce a taxas decrescentes. Como é que eu vejo isso? Como é que o custo cresce a taxa decrescente até esse ponto aqui? Então vamos ver, ó. É só eu pegar, eu vou pegar de um em um aqui. Então vamos fazer o seguinte, olha, veja aqui, ó. Se eu dividir o delta C aqui por delta Q aqui, veja que o delta C, o custo está aumentando. Então se você dividir delta C por delta Q, né, isso vai estar aumentando. Aliás, vai estar diminuindo, né? Olha aqui, ó, aqui era 1, tá aqui, aí vai diminuindo, essa lateral, esse delta C aqui está diminuindo, chega até nesse ponto aqui, chamar de ponto A, chega nesse ponto e vai acontecer o contrário agora. Então, ó, como essa variação, ela está variando aqui, essa variação delta C está diminuindo, significa que ela está crescendo, a produção está aumentando, né? Foi de 1 a 5, mas a taxas decrescente. A taxa é o que? O delta C dividido por delta Q. Então a taxa decrescente. No ponto A acontece uma coisa interessante. No ponto A ele muda. Então, ó, se eu continuar aqui, ó, vamos ver. Então, ó, tá aqui, tá aqui. Veja que o delta C agora está aumentando. Ó, o delta C vai aumentando. Então ela está crescendo e agora é a taxas crescente. Então até aqui, ó, cresce a taxas decrescente. E aqui cresce a taxas crescente. Ok. Eu posso analisar aqui de outra forma. Se você pegar esses pontos aqui, ó,
reduzir ele e esse ΔC ficar muito, a relação entre ΔC e o ΔQ ficar muito pequeno, ou seja, eu vou pegar o ΔQ, reduzir ele ao máximo, pontinhos de nada. Aqui, ó, se eu ligar dois pontos aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó, ligando dois pontos. Então, supondo que agora eu aproxime esses dois pontos, o ponto B e o ponto C. Suponha que eu aproxime eles. Então eu vou ter uma tangente, uma reta tangenciando aqui apenas no ponto. Então a reta vai tangenciar apenas no ponto B, por exemplo, né? Então ela vai tangenciar em cada ponto. Então se eu for observando essa reta que está tangenciando aí cada ponto, eu vou ver o seguinte, que a tangente dela, eu observo claramente que a inclinação dela está diminuindo. Então, ó, olha, observe, no ponto B ficaria algo assim. No ponto C já reduz mais, ela vai reduzindo até chegar no ponto A. Depois o que acontece? Considerando ponto a ponto aqui, ó, se você pegasse vários pontos, ela vai aumentando. A inclinação está aumentando. Então, na realidade, aqui a inclinação ela vai por baixo, né? A inclinação vai por baixo da curva. Olha que a inclinação está aumentando, ó. A inclinação vai aumentando. Chega um ponto aqui que a inclinação é quase de 90 graus. Certo? Então, veja que uma forma de analisar é analisando a tangente em cada ponto. Então, aqui até o ponto A, essas tangentes estão com a inclinação diminuindo. Depois do ponto A, as tangentes vão aumentando. Esse ponto A eu chamo ele de ponto. Isso aqui eu chamo de ponto de inflexão, porque é o ponto onde ele muda o crescimento, taxa de crescimento dele, ponto de inflexão. Ok, ponto de inflexão. Eu posso também, observando essa variação da tangente. Quem é essa variação da tangente? É o ΔC pelo ΔQ. Quem é ΔC por ΔQ? É o custo marginal. O custo marginal é o ΔC sobre ΔQ. Então, na realidade, o que eu estava olhando, observando com a variação da tangente, é a própria variação da curva do custo marginal. Então, o custo marginal ele iria diminuir. Então, ele iria diminuir, né? Iria diminuir, vai diminuindo até chegar ao ponto A. E aí ela vai crescendo. Então, ó, seria algo assim, ó, vai diminuindo, depois vai crescendo. Certo? Essa é a variação do custo marginal. E no ponto 5, ele seria nesse caso aqui, né, essa curva aqui não está retratando esse nosso quadro. Mas aqui no nosso quadro, o custo marginal mínimo é no 3. Então esse 3 aí seria o ponto de inflexão. Então, olha, a nossa tá aí, ó, a nossa curva marginal vai ser essa aqui, ó, tá vendo? Ela tá descendo, ela desce, depois atinge o mínimo aqui e vai subir. Agora, e meu custo médio? Custo médio no início, o médio variável, o custo variável médio, no início ele é grande, ele vai diminuindo, atinge o mínimo e volta a crescer. Atinge o mínimo e volta a crescer. O custo total, que é esse aqui, custo médio total, é a soma do custo fixo médio mais custo variável médio. Veja que aqui, ó, nessa região aqui, daqui para frente, ela começa a se aproximar do custo médio, começa a se aproximar do custo variável. Por quê? Porque o custo fixo médio está diminuindo, o custo fixo médio está diminuindo. Então, quando você está somando uma coisa aqui, uma coisa que está crescendo com uma coisa que está cada vez diminuindo, então é claro que as duas curvas se aproximam, custo médio e custo variável, porque aí vai depender, a soma vai ser preponderantemente de custo variável. Outra observação relevante aqui. Esse ponto, o ponto em que o custo marginal atinge a curva variável média e a curva variável total média, esses dois pontos aqui são pontos de mínima.
pelo desenho aqui não ficou muito bom, mas o custo variável médio vai atingir aqui o mínimo nesse ponto aqui, ó, mínimo. Aqui é o mínimo, é o CV médio mínimo. CV médio mínimo. Assim como esse outro aqui também é o custo médio de curto prazo mínimo. Decorem isso. Por que eu sei que aqui é o mínimo? Bom, para eu entender isso aqui, eu tenho que fazer uma derivada, que é um processo, eu tenho que usar uma fórmula matemática, né, de derivada, que no vídeo seguinte eu vou explicar como se faz. Então, se você derivar a curva de custo médio, se derivar custo médio e custo variável, você vai encontrar que o ponto de mínima é justamente o custo, vai se igualar ao custo marginal. Então, ó, o custo médio de curto prazo mínimo, ele vai ser igual ao custo marginal. Igual ao custo marginal de curto prazo. Ok? Então vai ser igual. Então são os dois pontos aí. Então isso é muito relevante. Outra coisa. Veja aqui. Quando você abre uma empresa, o que acontece no primeiro ano? Você não vai pagar IPTU. É como você comprar um carro. Você vai pagar o IPVA apenas no segundo ano. Então você também vai pagar. Então você não vai ter custo fixo ali no primeiro ano. Logo que você abre a empresa, você não vai ter custo fixo, mas você já tem custo variável. Então é o seguinte, vai ter você só consegue entrar nesse mercado aí se a sua receita for maior que esse custo variável, claro, né? Então, ó, sua receita vai ter que ser maior que o custo variável, certo? Tem que ser maior. Porque o custo fixo aí você não vai ter, é zero no início. No início o custo fixo no primeiro ano aí é zero, considerando esse imposto, por exemplo, é zero. Então, quem é essa receita? A receita é o preço vezes a quantidade. Então, isso vai ter que ser maior que o custo variável. Ou seja, o preço tem que ser maior, passando que para o outro membro vai ser... Isso aqui é quem? Isso aqui é o custo variável médio. Então, o preço tem que ser maior que o custo variável médio. Ora, preço maior que custo variável médio significa o quê? Que o preço, quando é que ele a empresa vai começar, vai começar a ser interessante entrar no mercado? Quando o preço for igual ao custo variável médio. Se o preço for igual ao custo variável médio, então diga, esse é o valor mínimo de custo variável, né? Seria o valor mínimo de custo variável, onde seria interessante para a empresa entrar no mercado. Então esse ponto aqui, que é o mínimo do custo variável, ele é chamado de ponto de funcionamento. Ponto de funcionamento. Então só compensa para a empresa entrar se o preço for igual ou maior que esse aí, de preferência maior, né? Mas o valor mínimo desse custo variável para ela entrar seria esse ponto aqui, ponto de mínima do custo variável médio.